noite. João 3,16. João 3,16. É um texto que nós conhecemos bem. E esse versículo é chamado por muitos como o Evangelho em miniatura. Então nós vamos dizer de cor juntos. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, precisamos da tua ajuda para ministrar a tua palavra e para aprender dela e para principalmente aplicá-la. Ilumina agora os nossos corações, a nossa mente, em nome de Jesus. E que possamos agora ser instados pelo Senhor, a amar ao Senhor, a obedecer ao Senhor, a glorificar ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, como dissemos, esse texto é considerado por muitos como uma miniatura do Evangelho. Se nós fôssemos perguntar, e quinta-feira nós tivemos o culto nacional, o Dia Nacional de Ação de Graças. E nós lembramos de muitas coisas pelas quais nós devemos agradecer a Deus. E se eu perguntar a você aqui, ou se você perguntar a alguém na rua, pelo que você agradeceria a Deus? Qual seria a bênção principal que Deus lhe deu, pela qual você deve agradecer? Que resposta você acha que você teria? Alguns talvez dissessem pela vida, outros dissessem pela saúde. Muita gente diz aí que saúde é tudo, né? Outros diriam, né, pelo trabalho. Outros diriam pela família. Família é muito bom, não é? Outros diriam pelo mundo que Deus criou, que também é muito bom, tudo que Deus criou. Mas, queridos, nenhuma dessas bênçãos se compara a uma bênção principal que Deus nos deu. Nenhuma delas resolve o principal problema nosso e a grande necessidade do homem. Nenhuma delas supre de verdade a grande necessidade do homem. Família é bom. É legítimo você dizer que a família é importante, é mesmo. Saúde é bom, é importante. Trabalho é bom, é importante. E nós devemos dar graças a Deus porque tanto a nossa habilidade para o trabalho, a força, como nossos dons para o trabalho foram dados por Deus. Filho é uma bênção de Deus, mas nenhuma delas se compara com a Cristo Jesus. Essa foi a maior dádiva de Deus para nós. E ela tem como valor, queridos, porque tem alguns aspectos que só essa bênção de Deus tem em relação às demais. E aqui nós encontramos o tema principal da Escritura. Resume o coração da mensagem cristã, o amor de Deus revelado na entrega do seu Filho. E ela produz também algo que nenhuma outra bênção de Deus pode produzir. Saúde, a própria vida, sem essa bênção, ela tem um valor que é relativo, que pode ser desperdiçada a vida sem Cristo. Só faz sentido a vida quando você tem uma relação com Cristo. A vida só estará sendo vivida realmente de maneira apropriada se você estiver recebendo Cristo. Então a própria vida sem Cristo, ela é uma vida ainda que vai estar carente de sentido para a existência. Por isso que as pessoas não têm sentido na vida, porque elas não têm Cristo. Sem Cristo a vida realmente não faz sentido. Porque Cristo, queridos, é a bênção principal de Deus para a humanidade. E nós podemos dizer como tema nessa noite exatamente isso, a grande bênção de Deus, a grande dádiva de Deus, ou como nós colocamos aí na nossa liturgia, não é a maior dádiva de Deus para a humanidade. E por que essa é a maior dádiva de Deus para a humanidade? Pela sua origem, a fonte dela, de onde ela veio. Ninguém poderia ter trazido essa bênção. Ela não vem da religião, ela não vem, queridos, de outra providência, de outro meio, mas ela veio da parte de Deus. Foi Deus quem enviou, foi Deus de maneira unilateral e soberana que resolveu mandar o seu Filho ao mundo, que deu essa dádiva. Ninguém poderia obrigar Deus a fazê-lo. Deus não tinha necessidade de fazê-la, mas Deus resolveu nos dar essa dádiva. E ela realmente é importante, por isso ela vem de Deus, e um Deus que
de maneira unilateral, soberana, resolveu nos dar essa dádiva. O homem pecou e Deus poderia ter simplesmente condenado o homem, não ter se aproximado mais do homem, ter matado o homem lá no Éden, como disse que aconteceria. Antes do homem cair, Deus avisou a ele, olha, se você comer dessa árvore, certamente você morrerá. E de fato o homem desobedeceu, ofendeu a Deus. Mas Deus, por misericórdia e graça, providenciou um redentor para ele, um salvador para ele. E esse salvador foi anunciado em Gênesis 3,15, o descendente da mulher, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E Deus fez tudo isso de maneira unilateral, sem necessidade, sem ser forçado por ninguém, mas de maneira soberana e livre. Deus resolveu, no lugar de destruir o homem, de matar o homem, de mandar o homem para o inferno, que era o que ele merecia, Adão e Eva, Deus resolveu salvá-lo por meio de um descendente, que esse descendente seria Jesus. É importante dizer também, queridos, que esse Salvador não foi um remendo para a queda. Jesus já tinha sido prometido, já tinha sido escolhido como Redentor antes mesmo da queda, antes mesmo da existência do homem. Deus providenciou em Cristo, e Cristo, a Bíblia diz que Cristo morreu antes da fundação do mundo. Foi o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Não foi um plano B, o envio de Jesus ao mundo. Era o plano A. E a queda, no lugar de ser a causa, foi um meio que Deus usou para poder trazer ao mundo o seu Filho, para que o seu Filho fosse glorificado e para que ele fosse glorificado. O que causou a vinda de Cristo não foi simplesmente o nosso pecado, a nossa queda. Foi o plano eterno de Deus, a vontade soberana de Deus de revelar o seu Filho. E por isso que ele planejou, então, até mesmo a queda e para dar ocasião à proclamação do Evangelho e mais na frente dar ocasião para que essa proclamação virasse uma realidade por meio da vinda do seu Filho, Jesus. E ele planejou tudo isso de maneira unilateral. Antes da fundação do mundo, ele nos escolheu. Paulo, em Efésios, capítulo 1, ele vai falar sobre isso. Abra aí a sua Bíblia. Vai dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Capítulo 1, versículo 3 de Efésios. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensível perante eles, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. E o propósito não foi para satisfazer Satanás, nem foi simplesmente para poder a gente ser beneficiado, mas foi para a glória do próprio Deus e do próprio Cristo que Cristo veio. Nós somos abençoados de maneira... nós somos os beneficiários da obra de Cristo, mas nós não somos a causa principal. A causa principal foi uma vontade livre de Deus de revelar o seu Filho e de glorificar a si mesmo e ao seu Filho. Aqui, ele diz isso, versículo 6. Por que Cristo veio? Por que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo? Para glorificar o seu Filho, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. E nele nós temos, então, a redenção. Mas, queridos, foi um plano ar de Deus, foi um plano unilateral, foi um plano soberano de Deus enviar o seu Filho. Uma necessidade absoluta, não por causa de nós, não por causa de Satanás, mas por livre graça, para o louvor da sua graça, no seu amado. E Deus fez tudo isso para revelar o seu Filho. E nós, queridos, somos contemplados, e nós somos abençoados com essa bênção. E nós somos chamados, então, fomos salvos, fomos eleitos, não para vivermos para nós mesmos, não para vivermos apenas uma vida nesse mundo, mas para vivermos para a glória de Deus. E assim é dito nesse texto que Deus, começa com Deus, o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós, queridos, reformados, acreditamos que a iniciativa da salvação é 100% divina. Antes que eu me pudesse responder, Deus já havia enviado, já decidido enviar o seu Filho, e ele o fez. Nada fora de Deus poderia obrigá-lo a fazê-lo, mas Deus fez por livre graça.
por uma determinação soberana. No momento, então, que ele decidiu enviar o seu filho, no momento que ele decidiu escolher alguns para a salvação, tornou a vinda de Cristo absolutamente necessária. Mas o decreto de Deus, não algo fora dele, tornou necessária a volta de Cristo. O pecado não foi a causa principal da vinda de Cristo. Nem tampouco, queridos, o ser humano em si, como se tivesse um valor que fizesse com que Deus fosse obrigado a enviar o seu filho. Mas Deus fez isso por um decreto eterno. E ele fez isso para glorificar o seu filho. E é interessante ainda no capítulo 1 aqui de Efésios, ele diz o seguinte, nele, versículo 11, nele, digo, no caso em Cristo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Foi da livre vontade de Deus enviar o seu filho. E isso, queridos, torna o evangelho, torna a vida de Cristo ainda mais preciosa, porque não era necessária por causa de nós, não era necessária por causa do pecado, mas Deus assim resolveu, de graça, resolveu nos salvar pela graça, por misericórdia, por amor. Um amor incondicional, porque ele não precisava, ele não salvou os anjos, por exemplo, que pecaram. Ele não precisava de nós, não tem nada em nós que Deus diga assim, eu preciso tanto que eu vou ter que salvá-los. Não, nós somos, queridos, criaturas de Deus. E nós, ao contrário, nós temos tudo para Deus nos condenar, porque o homem ofendeu a Deus de maneira grave, ao escolher amar a si mesmo mais do que a Deus, ao pecar. Adão e Eva amaram mais a si mesmo, fazer a sua própria vontade, do que fazer a vontade de Deus, do que confiar em Deus, do que amar a Deus, resolveram amar mais a si mesmo. E assim está a humanidade até hoje. Ama mais a si mesmo do que a Deus. Atos, capítulo 2, Pedro vai dizer que Cristo veio por um determinado desígnio e presciência de Deus, não por causa dos homens. Jesus foi entregue, não porque os homens precisavam, não porque Satanás o homem tinha pecado, não por causa do pecado, mas para a glória de Deus, por causa de um decreto eterno de Deus. E é interessante quando Pilatos diz a Jesus, olha, você sabe que eu tenho autoridade sobre você. Jesus, nenhuma autoridade lhe seria dada. Você teria, se do céu não tivesse sido dada. Ninguém poderia, queridos, levar Jesus à morte se ele mesmo tivesse aceito a vontade do Pai. E se Deus não tivesse decretado isso. Lembre-se que Jesus, na oração também, na oração do Getsêmani, ele pede a Deus, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. A morte de Cristo, eles atendeu à vontade de Deus, vontade livre e soberana, sem nenhuma imposição externa de ninguém, nem nossa. Nós nem merecíamos, nem tinha como fazer Deus enviar o seu Filho para morrer por nós. Mas Deus enviou por livre e soberana graça. Aqui em Atos, capítulo 2, versículos 23, 22 e 23, diz assim, varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este, o versículo 23, vamos ler juntos? Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o mataste, crucificando por mãos iníquas. Os homens mataram, mas foi Deus quem determinou que isso acontecesse. Foi um propósito, um desígnio de Deus. Ninguém poderia levar Jesus à cruz se Deus assim não tivesse resolvido que isso aconteceria. E veja, queridos, mesmo por ignorância, e mesmo eles tendo feito algo que era pecado. Abra também Atos 3. Pedro é perguntado em nome de quem ele tinha feito um homem andar, curar. E ele diz que eles entregaram Jesus, que eles mataram Jesus. Eles negaram o santo, negaram aquele que era o dono da vida, mas isso aconteceu por causa de um decreto de Deus. E diz aqui, versículo 18.
Versículo 17 diz: E agora, irmãos, eu sei que eu fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que antes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Deus havia não só decretado, mas havia anunciado que Cristo viria e que ele morreria na cruz. E foi isso que aconteceu por causa de um decreto determinado por Deus. Queridos, Deus te ama. Não porque você merece, não porque ele precise de você, mas porque simplesmente ele resolveu amar. E ele demonstrou esse amor de uma forma que ninguém demonstra, nem hoje e nunca vai poder demonstrar. Ele enviou o seu filho, ele deu o seu filho, para que nós pudéssemos ser salvos. Mas a segunda característica dessa salvação, desse dom de Deus, além de ser um ato da livre e soberana vontade de Deus, ele querido, tem um alcance universal, esse amor de Deus, em sua extensão, mas não em seu efeito. Nós sabemos que o texto diz aqui que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo aqui não significa todas e cada uma das pessoas de maneira salvífica, mas de maneira universal. Ele ama as pessoas, mas ele salva aqueles que creem em Jesus Cristo. Ela se torna eficaz, o efeito se torna eficaz e é destinado principalmente àqueles que Deus, então, escolheu para a salvação. É a estes que Deus ama de maneira salvadora. Apesar dele amar, inclusive o mundo aqui, Deus amou o mundo, até mesmo esse mundo criado por ele. Porque Deus não vai restaurar somente a gente, vai restaurar até mesmo esse mundo. O efeito do pecado, Deus vai desfazer o efeito do pecado, e inclusive a sua própria maldição, Deus está desfazendo por meio de Cristo Jesus. Mas para os homens há uma condição, crer nele. Mas para a natureza, Deus vai restaurar de maneira soberana. E Deus vai restaurar em Cristo Jesus, ou seja, a vinda de Cristo, o presente de Deus, essa dádiva de Deus, ela é fruto do amor de Deus, não só por nós homens, de maneira extensiva a todos os homens, mas ela é eficaz nos eleitos, naqueles que vão crer, e ela estende-se até mesmo às coisas criadas por Deus, porque Deus vai restaurar este mundo. Lembre-se que nós vamos viver num novo céu e nova terra, mas não será outro, será essa terra restaurada. Abra aí em Romanos, capítulo 8, e nós vamos ver, queridos, que Cristo morreu não somente para restaurar os homens, mas também a própria criação de Deus. Versículo 20 em diante. Versículo 18. Diz assim: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E, queridos, a redenção em Cristo, não somente para os eleitos, mas para a própria criação, que Deus vai restaurar. Nós vamos ter um novo céu e uma nova terra. E novo aqui não ele vai extinguir essa terra que existe, não, ele vai limpar essa terra que existe e vai transformá-la de novo no novo céu e na nova terra para a nossa habitação. E nós vamos estar para sempre com o Senhor. Ou seja, queridos, aquilo que o diabo intentou fazer, quando fez o homem, Adão e Eva pecar, destruir a obra de Deus, destruir o homem, ele vai ser frustrado no seu intento. E frustrado por essa dádiva de Deus, Cristo Jesus. E Deus fez isso por amor às pessoas que ele elegeu e por amor ao próprio mundo que ele criou. Ele vai restaurar esse mundo. E nós vamos viver num novo céu e numa nova terra. Assim, nós vamos voltar para aquele estado original. Isso vai ser, queridos, a maior vitória de Cristo Jesus e de Deus. Satanás vai ser derrotado. E o intento dele todo vai ser desfeito. Tudo aquilo que ele intentou destruir o relacionamento dos homens com Deus, ele vai ser frustrado.
destruir esse mundo, ele vai ser frustrado. Porque Deus usou de misericórdia e de amor para conosco. Não porque nós merecemos, mas porque Deus. E veja, queridos, o Evangelho fala do que Deus fez por nós. O Evangelho nos chama a agradecer a Deus pela obra de redenção e não a nós mesmos. Nos leva a sermos gratos a Deus por tudo que Deus tem feito. E é interessante notar também aqui, queridos, que há um aspecto aqui de ensino nesse texto a respeito da questão do nacionalismo judaico. A quem Jesus está dizendo essas palavras? Em que contexto Jesus disse isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. No contexto, ele está dizendo a Nicodemos, e Nicodemos era um homem que entendia a salvação somente para os judeus, que Deus iria salvar somente os judeus, ele era nacionalista. Ele não entendia que o evangelho, que a salvação de Deus era para todas as classes, para todas as pessoas do mundo. Eles sempre tiveram essa visão nacionalista, Deus vem somente para os judeus. Mas Jesus está quebrando essa ideia, dizendo assim, não, Deus vai salvar pessoas de todas as nações. Quando ele diz aqui, Deus amou o mundo, ele está dizendo, Deus amou pessoas de todas as nações. E é incrível, queridos, que todas as nações, Deus tem testemunhas lá e Deus tem pessoas salvas. E no final, a Bíblia diz lá em Apocalipse que nós teremos uma multidão de todas as línguas, povos e raças adorando ao nosso Deus. Porque o evangelho não salva somente judeu. Nunca foi só para os judeus. Os judeus foram chamados para serem testemunhas, para serem luz para as nações. Mas o evangelho é para todas as pessoas de todas as nações. E é nesse sentido também que Pedro vê que Deus não faz acepção de pessoas, porque ele não salva somente judeus. Que o próprio Pedro tinha também essa mentalidade de que salvação era somente para os judeus. Mas, queridos, mesmo quando Deus chamou Abraão e disse que ele seria bênção para todas as nações. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E é por isso também, e é por causa desse evangelho que é para todas as nações, que nós somos salvos. Porque nós não somos judeus. Na concepção, queridos, do mundo da época, só haviam dois grupos de pessoas, judeu e gentil. E nós somos classificados como gentios, ou seja, pessoas de todas as outras nações. Quem não é judeu é gentil. E para eles, Cristo não vinha para os gentios. Mas esse não era o plano de Deus, e graças a Deus. Por isso, porque Deus amou pessoas de todas as nações e de todos os lugares. Deus amou até mesmo uma pessoa como eu, que nasci lá no sertão da Paraíba. E o evangelho chegou até lá. E nós cremos em Jesus e nós somos salvos. Por causa desse amor de Deus e desse alcance do amor de Deus. Esse mundo aqui, queridos, se refere a essas pessoas de todas as nações. Deus amou pessoas de todas as nações. Então essa dada, querida, ela é preciosa, primeiro, por ser um ato da livre e soberana vontade de Deus. Por ser um ato de amor, digamos, indiscriminado. Para todas as nações, todas as pessoas, e o próprio mundo, que será restaurado por causa desse amor de Deus. Mas em terceiro lugar também, essa bênção, ela é admirável e é a maior bênção de Deus pela intensidade desse amor. E é interessante, essa intensidade não é emocional. A gente fala às vezes de intensidade do amor, a gente já pensa logo alguém que ama e é alguém que chora pela pessoa amada, e é alguém que se desgasta no sentido da pessoa amada e viver assim, que demonstra em poesia, né, a intensidade do amor. A pessoa sofre. Não, Deus não sofreu por nós, mas Deus deu o seu filho por nós. A intensidade desse amor, que ele se revela na expressão prática, que foi que ele fez, e não como ele reagiu, como ele se sentiu. Que Deus se sentiu irado conosco. Deus estava irado com o homem por causa do pecado. A ira de Deus estava sobre nós, mas Deus mesmo irado, ele resolveu dar o seu filho, uma intensidade fraca. Eu vou dar o meu filho para salvar esses pecadores que me deixaram irado. Mas Deus prova o seu amor, queridos, diz Paulo, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não éramos bons, veja que não havia um motivo em nós para Deus nos amar. O amor foi incondicional. E esse amor não foi só com sentimento, foi um amor na prática, um amor demonstrado em ato.
E nós podemos dizer que o amor cristão é muito mais esse amor, que não se traduz em palavras, em poesia, em choro, mas se traduz em atitude. Como é que eu amo meu marido? Como é que eu amo a minha esposa? Só com palavras? Não, com atitudes. Esse é o amor cristão. Atitude, inclusive, de respeito, de fidelidade. Esse é o amor que se espera de nós. O amor cristão. E esse é o amor que nós temos ao nos convertermos. Deus derrama esse amor em nosso coração, a ponto de nós podermos amar o nosso próprio inimigo. Como é que nós vamos atender à exigência de Jesus, que diz que nós devemos amar até mesmo aquele que nos ofende? Somente, queridos, sendo cheios do amor, que é o amor de Deus. E ele é o caráter dele, é o caráter de amor. Deus é amor, mas esse amor prático, não esse amor que nós estamos vendo aí nas novelas, um amor sentimental e que é um amor que suporta, por exemplo, infidelidade, ou que faz com que você seja infiel e você diga, eu estou sendo infiel por amor. Que você não controla, que você não sabe o que está fazendo. Não é aquele amor platônico que você imagina a pessoa e você ama uma imagem, uma ideia. Não, é um amor prático, um amor aquele que suporta as aflições, aquele amor que sabe que o outro decepciona, mas que mesmo assim você está junto, você resolveu estar junto e amar aquela pessoa. Não é amar aquele que lhe faz bem, é amar aquele que lhe faz sentir dor, tristeza, angústia. É amar sim. O amor de Deus é assim. Deus amou aqueles que o desprezaram, aqueles que pecaram, aqueles que o ofenderam. Deus amou. E amou de maneira prática, não só com palavras. E aqui o verbo dar aqui envolve também uma atitude voluntária, deliberada, sacrificial. Quem foi que ele deu? Não foi outro homem para morrer por nós, foi o seu próprio filho. Não foi um anjo, mesmo um anjo que não tivesse caído. Um anjo santo. Não, Deus não mandou um anjo. Deus mandou o seu próprio filho, queridos. E um filho amado, um filho que era santo, reto. E aqui vem o quarto aspecto dessa bênção, que a torna a maior bênção de Deus. Ele mandou o seu próprio filho. Ele não mandou um preposto. Preposto, a gente sabe quando uma empresa está com um processo judicial, o dono da empresa não está no país ou não precisa ir à judicial, ele dá então uma carta, ele ali concede uma autorização para alguém o representar. E aí a pessoa vai lá e representa ele. Não, Deus não enviou um preposto, alguém que ele não conhecia, alguém que ele não tinha relação, ele enviou o seu filho amado. E o seu filho unigênito, único. E quando diz filho unigênito aqui, é da mesma natureza que ele, era Deus como ele, divino, estava no céu, co-criador com o Pai, eterno. Deus escolheu o seu filho para ser o nosso Redentor. E veja que grande amor, queridos, porque Deus não precisava, mais uma vez eu quero enfatizar isso, Deus não precisava ter enviado ninguém para nos salvar. Poderia ter deixado todo mundo na perdição, poderia ter enviado Adão e Eva para o inferno, era justo, era o que eles mereciam. Foi dito a eles que eles morreriam e que eles perderiam, mas Deus nos amou de maneira a mandar o seu próprio filho. Ele entregou o seu filho ao mundo, o unigênito, o eterno, o consubstancial com o Pai. Ele enviou o seu próprio filho para morrer por nós. Torna a bênção também, o maior dom, a maior dádiva, é o propósito. Qual foi o propósito? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito foi nos salvar da condenação eterna, da perdição eterna, do fogo eterno. Cristo veio para isso. E nós vemos, queridos, o quanto essa bênção é especial. Nada que Deus tivesse dado até agora poderia resolver o problema do pecado, mas Jesus sim. Em Jesus nós somos redimidos. E ele, para isso, ele teve que ser justo, não pecar. E ele teve que ainda que pagar a nossa dívida, morrendo na cruz do Calvário. Em Cristo, Deus, queridos, manifestou a sua justiça e o seu amor. Justiça ao punir Jesus em nosso lugar. E o seu amor ao enviar como substituto nosso para morrer na cruz do Calvário. A entregá-lo para morrer
por nós na cruz do Calvário. E assim nós podemos ter a redenção. Cristo, como justo e santo, pôde carregar sobre ele os nossos pecados e pôde pagar a nossa dívida na cruz. Outro não poderia. Não havia ninguém sem pecado para morrer pelos outros, mas Cristo fez isso. E outra característica que torna essa bênção, ou esse dom, o maior dom, é a facilidade que você tem de acessá-lo. O que é que você precisa fazer? A religião vai dizer assim, você precisa fazer sacrifício para chegar até Deus. Não. A Bíblia vai dizer que Deus já fez tudo. A religião, outras pessoas vai dizer, não, você precisa morrer e reencarnar para você se aperfeiçoar. Não. A Bíblia diz que você precisa fazer algo que é muito simples e que é Deus também quem nos dá fé. Fé em Jesus Cristo. Confiança em Jesus. A Bíblia diz que se você crê, você tem a vida eterna. Você colocar a sua confiança em Jesus, você tem a vida eterna. E lembrando, queridos, vocês já ouviram essa ilustração aqui, mas é muito importante, a fé não é o meio da salvação. O meio da salvação é Cristo Jesus. Foi Ele quem fez tudo o que era necessário. Foi Deus quem o enviou. A salvação vem de Deus, a salvação é por meio de Cristo, mas a salvação é acessada somente pela fé e somente fé em Jesus Cristo. Não tem outro que você possa confiar para ser salvo, somente em Jesus Cristo. Porque foi Ele que morreu por nós na cruz do Calvário. E a ilustração que a gente costuma dizer é como se a água que nós bebemos. Imagine alguém com sede. E você tem ali o bebedouro, e você tem o galão de água que você põe no bebedouro. Você tem antes disso uma captação de água de um reservatório. Você tem a purificação dessa água em uma agência que trata essa água e que coloca. Você tem todo o trabalho dessa água chegar até aqui. Você tem depois aí um galão de água, põe no filtro. Você tem que usar um copo, você tem uma torneira, mas você tem a água. E você está com sede, você pega tudo isso, coloca o copo debaixo da torneira, enche o copo e bebe. A que você vai atribuir o ter saciado a sua sede? A água somente. Você não vai atribuir à torneira, ao filtro, ao galão, à empresa que capta a água e purifica. Tudo isso são instrumentos. São instrumentos para você receber o principal, que é Cristo Jesus, que é a água. Então Cristo é a água da vida, aquele que sacia, aquele que perdoa, por meio de quem a gente tem o perdão dos pecados, por meio de quem a gente tem a salvação. E a fé, queridos, é esse instrumento que nos traz a salvação, que nos dá acesso à salvação, mas ela em si não salva. E sabe de uma coisa, essa fé, a queda nos afetou de tal maneira que nem essa fé nós podemos ter de nós mesmos. E Deus é tão gracioso que aqueles que Ele escolheu para serem salvos em Cristo, Ele também gera essa fé no coração deles. E isso nós podemos dizer, olha para a Escritura o que é que diz. Abra aí a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, esse texto é bem conhecido. E toda a salvação é atribuída à graça de Deus, até mesmo a nossa fé salvadora. Nós chegamos à fé em Cristo porque Deus concede fé a nós para crermos em Jesus. O Evangelho é pregado a todas as pessoas. Algumas creem e outras não. Qual é a diferença? Não é que essas pessoas sejam mais sábias ou menos afetadas pela queda, mas é porque Deus concedeu fé para elas confiarem em Jesus Cristo. E isso faz com que, queridos, nós não nos vangloriemos da salvação em momento algum. Nós não pensemos que eu tenho uma fé inteligente, como alguns andam dizendo aí em alguma igreja, que a fé inteligente é quem salva. Não, não é fé, você não tem inteligência para crer naturalmente. A fé é um dom de Deus, dado àqueles que foram eleitos por Deus. E a salvação toda, irmão, nós devemos render graças a Deus pela nossa fé. Nós devemos ter humildade, e o crente é isso, é alguém humilde reconhecendo que foi salvo totalmente pela graça de Deus. E nós vamos passar a eternidade agradecendo a Deus e louvando, Senhor, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber a honra, a glória e o poder. Porque tu compraste para ti todos que procedem de todas as tribos, povos, línguas e nações. Foi Jesus quem comprou para Deus a nós. E nós vamos estar lá agradecendo a Deus, queridos. E não resta para nós nenhuma soberba em relação à nossa salvação. Somente o dizer, Senhor, muito obrigado. E é o que Deus requer de nós. Louvor, adoração, gratidão por tudo que Ele tem feito por nós. Efésios 2, 8 e 9 diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé.
E isto não vem de vós. Essa expressão, isto não vem de vós, está se referindo ao que ele disse anteriormente, a salvação e a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Ou seja, a graça e a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Porque fomos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras. Ah, queridos, graças a Deus por essa grande bênção. Jesus nasceu e nós estamos perto do Natal. Estamos perto de comemorar essa data tão importante para nós. E ela é importante porque Jesus é a maior dádiva que Deus nos deu. Mas, finalmente, uma outra evidência, uma outra característica dessa bênção que a torna a maior bênção de Deus, a maior dádiva de Deus, é o resultado. É a salvação. É a vida eterna. E vida eterna aqui, nós já falamos sobre isso, não é vida infinita. Todos os homens têm vida infinita. Todos, crentes ou não crentes, vão ressuscitar no último dia. Só que vida eterna aqui é comunhão imperdível com Deus. E esse só tem quem crê em Jesus Cristo. E já tem. Você que crê em Jesus, você já tem comunhão imperdível com Deus. A sua comunhão já começou com Deus. Aquela inimizade que tinha sido causada pela queda no Éden, ela foi desfeita em Cristo Jesus. E agora você é amigo de Deus, você é filho de Deus, você é co-herdeiro com Cristo. Você agora é povo de Deus, povo da aliança. Você agora tem comunhão com Deus. E uma comunhão que não se perde mais. Porque quem lhe deu foi Deus. Não foi você que conquistou. Não é pelo quanto você ora, não é pelo quanto você vem na igreja, não é pelo dízimo que você dá. Você está aqui, tudo isso por resultado dessa bênção de Deus. Que Deus lhe deu. A sua fé, o seu desejo de glorificar a Deus, tudo isso é resultado da regeneração que foi Deus quem deu a você. Deus regenerou o seu coração por causa de Cristo. Por causa do Evangelho. Ao ouvir o Evangelho um dia e ao crer em Jesus, você ali manifestou a sua regeneração. Você tinha sido um eleito e um regenerado. E agora, todos os outros passos para a salvação estão garantidos porque você foi regenerado e você vai chegar lá para a glória de Deus. Vai chegar lá agradecendo a Deus. E todos os passos que você vai dar, de orar, de vir à igreja, de dar dízimo, de dar testemunho, de andar corretamente, de querer obedecer, vão ser fruto da regeneração dessa obra de Deus no seu coração. E o que é que eu devo fazer então? Sabendo disso, eu devo ser grato a Deus. E eu devo mais ainda comunicar isso aos outros, dizer, olha, você só pode ser salvo porque Deus lhe amou. Porque Deus enviou o seu Filho. Se você crer no Filho dele que ele enviou, você também é salvo. Você tem a vida eterna. Você tem comunhão imperdível com Deus. Abra João 17. Versículo 1. Jesus define vida eterna ali. Aliás, na oração de Jesus, João registra que Jesus orou e ele então define ali o que seja vida eterna. E que ele é quem concede vida eterna a nós. E ele concede porque Deus quis que fosse por meio dele que nós tivéssemos vida eterna. Preste atenção nisso, queridos. Você já é uma pessoa que tem vida eterna. E vida eterna não vida infinita, mas vida de comunhão imperdível com Deus. Mas isso foi de graça para você, mas isso teve um custo para Deus, que lhe amou. E aí vem a nossa resposta também a Deus, obediência agora. Amor traduzido por obediência. Vamos obedecer a Deus, vamos amar a Deus, nos afastando do pecado. É isso que é a resposta que Deus espera de nós. Obediência, serviço, gratidão, firmeza, fidelidade, em amor, em resposta a tudo isso que Deus deu. Não só vir para a igreja cantar e louvar e passar a semana sem lembrar nem que Deus existe, sem ler a Escritura, sem orar, sem interesse pelas coisas de Deus, sem testemunhar, dando mau testemunho. Não. Porque a resposta que a gente tem que dar é essa, é amar a Deus e responder em obediência e em fervor espiritual. Não seja um crente meia boca, em nome de Jesus. Deus já fez tanto por você. Não seja um crente relapso, não seja um crente que dê mau testemunho. Olha, vigia, acorda de manhã e lembra quem você é e o que Deus já fez por você em Cristo. Então valorize a obra que Ele fez por você. Valorize, queridos, dando atenção todo dia.
Mas João 17, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti. Veja aqui mais uma vez Jesus dizendo que ele está morrendo, inclusive, não por causa do pecado, não por causa do diabo, não por causa do homem, mas para a glória de Deus. Por causa da glória de Deus. Quando o homem pecou, ele ofendeu a Deus, ofendeu a sua glória. Agora Jesus está restaurando, está glorificando a Deus com a sua morte, pagando a nossa dívida, sendo punido pela justiça de Deus, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Mas ele continua: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Jesus, apesar de ter amado os homens, mas ele deu alguns que ele escolheu a Cristo, para que ele fosse o Salvador deles. E entre estes estava eu e você. Sem que nós soubéssemos. Na eternidade, Deus nos escolheu. E agora nós sabemos isso porque nós chegamos à fé em Cristo. Mas aí o versículo 3, vamos ler junto o versículo 3. O que é a vida eterna? Se alguém lhe perguntar o que é a vida eterna, você vai dizer vida infinita? Também, mas não é só. Porque vida infinita todo mundo tem. O que foi que Adão perdeu no Éden, queridos? Perdeu comunhão. Perdeu comunhão. Veja qual foi o efeito da queda. Adão se escondeu. O que foi que Deus fez? Restaurou a comunhão. Mas por meio de quê? De uma promessa do descendente da mulher. E agora ele veio, esse descendente veio, e agora ele refez a comunhão. Já com Adão lá, Adão creu, e a comunhão foi refeita. E mais, além de de Deus anunciar o evangelho a Adão e Eva, ele fez vestes para Adão e Eva. E para aquelas vestes foi derramado sangue, apontando para a obra de Cristo da redenção. Queridos, nossa salvação foi cara para Deus. Deus enviou o seu Filho. Teve derramamento de sangue na cruz de Jesus. Mas nós recebemos pela graça. E às vezes talvez seja isso que faz com que muita gente não dê o valor devido. Já tem um ditado popular que diz: quando é de graça, a pessoa não valoriza. Mas é de graça, queridos, porque Deus lhe amou, mas foi pago um preço alto. Cristo morreu na cruz do Calvário.